Boa noite, gente. Eu já vim aqui esse semestre, não já? Já, não foi? Tentaram escapar de mim no sábado, me encontraram na terça, não foi? Ontem eu dei aula na segunda, também tinha aluno meu do sábado aqui, tá vendo só? Eles fogem de mim no sábado, me encontram aqui nos outros dias, tá vendo? É, né? Vamos lá, gente, né? Como o Lu falou, é a nossa penúltima aula, aula de energia sexual. E é uma aula... você desliga a luz da frente. Isso. É uma aula que a gente vai fazer juntos, tá legal? Eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. É uma aula que, assim como a aula de família, que eu sempre digo que a aula de família a gente pode participar, porque todo mundo tem família, todo mundo tem um caos para contar, né? A aula de energia sexual também. Porque quando a gente vê esse nome aí, energia sexual, pensa logo em ato sexual, relação sexual, sexo, mas a gente vai ver hoje nessa aula que energia sexual é uma coisa muito maior e muito mais ampla, e que todos nós utilizamos o tempo inteiro, não só na hora que a gente está namorando, não. Né? Então, vamos lá. Vamos aqui passear para a gente entender o que a gente vai ver hoje. Né? Quais são os objetivos dessa aula? O geral, percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em diferentes níveis. Então, já aí no slide primeiro, a gente já está vendo que a energia sexual é uma energia criadora e que se manifesta em diferentes níveis. Né? E aí a gente vai falar aí sobre todos esses assuntos. Né? Mostrar o conceito de sexo como uma energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito e mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos de um aborto ou de uma proliferação irresponsável de filhos. Isso é o âmbito geral aí da nossa aula. Mas dentro desses temas tem um monte de subtemas, né? Porque a gente vai acabar falando de casamento, a gente vai acabar falando de divórcio, a gente vai acabar falando de educação sexual para os filhos, a gente vai falar de método contraceptivo, dentro do que rege a parte de sexo propriamente dita, né? Mas, antes disso, a gente vai falar sobre a energia sexual como um todo. Então, energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Então, a energia sexual é uma energia co-criadora, é uma das modalidades da nossa energia psíquica, né? E que move o ser humano para a vida. Vamos ver o que tem depois. Para Jung, a energia psíquica é a força da vida geral, impulso do espírito que fornece energia para todos os tipos de atividades, biológica, sexual, social, cultural e criativa. Então, quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando de uma energia que move, que movimenta, que impulsiona, que cria, que trabalha, que cresce, que é força, que é harmonia. Então, para todas as atividades da vida que você precisa disso, você está utilizando a energia sexual. E ali ele está dizendo, nas atividades biológicas, sociais, culturais e criativas. E aí eu começo, para a gente começar aqui o nosso assunto, com uma pergunta que foi feita a Chico, que diz assim, o espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo
deixe de ser um tabu? E aí Chico respondeu: os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. E aí eu chamo a atenção de vocês. Isso foi dito em 1972. De lá para cá, vocês acham que fez sentido esse texto aí? Vocês acham que de lá para cá os temas relacionados a sexo são tratados no mundo com devido respeito? Ilza aqui já disse não. Quem mais concorda com Ilza? Quem acha que mudou de 72 para cá? Mudou, né? Então, eu posso complementar a sua resposta? Não, né? Não temos ainda total respeito, né, Ilza? Mas mudou bastante dessa época para cá, né? A forma com que a gente chegam as informações para a gente, que é o principal, né? Antigamente, as informações não chegavam como chegam hoje, e as coisas eram muito veladas, né? E quando se falava disso, se falava com muita hipocrisia. Eu fiz essa aula aqui ontem para a turma de segunda, e eu estava contando para eles, dentro desse tema, né, que envolve tudo isso, os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, isso foi lá em 1979, quer dizer, um pouquinho depois dessa data aí, né? E nessa época, mulher separada, coitada, né? As mulheres que eram separadas e divorciadas em 1970, 80, acabavam para a sociedade, não era igual hoje, né? Era uma hipocrisia danada. Minha mãe me contou isso várias vezes. Então, ela deixou de ser convidada para as festas de família, as amigas não convidavam mais, porque tinha aquele medo, é separada, pode roubar o meu marido, né? Então, tinha essas coisas, né? Então, sim, desde 72 para cá, as coisas mudaram muito e, no meu ver, para melhor, né? Alguém acha que não foi? Essa sobrancelha para cima foi o quê, Priscila? Ah, foi. Pensei que você não estava concordando. Porque também pode discordar, né, gente? Ninguém precisa concordar com tudo, não. Tá bom? Vamos ver mais. Então, para a gente começar essa aula, né, eu trouxe alguns conceitos importantes que são do dicionário mesmo, né? O que o dicionário fala sobre sexo? É o conjunto de características estruturais e funcionais segundo os quais um ser vivo é classificado como macho e fêmea, e se reproduzem bactérias, fungos, mineral, vegetal, animal inferior e o ser humano. Então, isso é o que está no dicionário. E para a gente entender que sexo, né, está lá nas bactérias, está nos fungos, está no mineral, está em tudo que é ser vivo. Todos os seres vivos passam por um processo de sexo, ou seja, de troca de material biológico, de troca de gametas, né, até que chegue no ser humano com a troca de espermatozoides e óvulos, né, com todo aquele processo que a gente já conhece. Aí depois vem órgãos sexuais. A palavra sexo também é utilizada para fazer referência aos órgãos sexuais, às genitálias, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente entende que sexo é uma palavra que ela tem um monte de interpretações, né? E relação sexual se refere a uma ampla variedade de comportamentos entre indivíduos voltado para a obtenção de prazer erótico de pelo menos um ou um dos membros envolvidos. Então, só quem tem relação sexual, quem é? Daquela galera ali que eu botei, bactéria, fungo, mineral, vegetal?
Quem é que tem relação sexual? Só o ser humano, né? Porque só o ser humano que já tem esse tipo de entendimento, de comportamento, sentimento, né? Desejo, prazer, né? O animal não tem isso, o animal tem instinto. Está um passo antes disso tudo, né? Então, parece óbvio, mas não é óbvio. Porque quando a gente começa a falar dessas palavras, a gente faz um balaio de gato aí no meio dessa história, né? E fora isso, a palavra sexo carrega um peso, né? Quando a gente fala sexo, ela carrega 2 pesos, né? Um é do impuro, do libidinoso, né? Do sensual, do sexual, né? De prostituição, de todas essas palavras que têm uma energia pesada, né? E, na verdade, a gente precisa ir separando isso. Ontem eu falei que tem algumas palavras que são incutidas na nossa mente, no nosso psiquismo desde sempre, né? Como quem assistiu a aula que eu fiz, que falava de espíritos, é isso. Quando a gente escuta a palavra espírito, a gente pensa em medo, terror, susto, fantasma, né? Eu sempre brinco que você bota lá na Netflix, quero assistir um filme sobre espíritos. Aí você pensa que você vai assistir um filme espírita, né? Aí bota lá numa Netflix da vida ou em qualquer outro streaming lá, espírito, o que vai aparecer? Um monte de filme de terror, né? Então, são as conotações que as palavras têm, os pesos que as palavras têm, né? E sexo é uma dessas palavras. Então, para a gente já começar a aula, por isso que eu trouxe esses conceitos, que é para a gente ir dissipando aí esse peso sobre a palavra sexo. Porque sexo faz parte da vida do ser vivo. Não é nem do ser humano, é do ser vivo. Está na nossa história desde o início, há 4 bilhões de anos atrás. As bactérias já começaram a fazer essa troca de material, né? Que não era relação, mas já era sexo, né? Então, vamos lá. Lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz assim: a energia sexual, como recurso de lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, a energia... Desculpa, gente. A energia negativa, a energia sexual é uma energia magnética, é uma energia que harmoniza o universo. Tudo no universo que está em movimento, desde lá do cosmo até a gente aqui nesse momento, é gerado pela energia sexual. O que você está rindo, menina? Ai, ai. É minha aluna do sábado, fica olhando para mim e rindo, eu me desconcentro da aula. Então, eu trouxe vários textos, né, onde a gente vai ver que a amplitude, né, o quanto amplia a visão de energia sexual. Então, Emmanuel aí nesse texto, ele já diz que é a energia das cargas magnéticas que englobam todos os seres. A energia sexual está tão ligada às profundezas da vida que nos diz André Luiz, examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. A energia divina do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, tanto existe na lei de atração entre os elementos químicos, quanto no magnetismo planetário de atração, que dá harmonia aos mundos no espaço cósmico. Então, a gente escuta essa palavra energia sexual,
é muito difícil da gente entender a amplitude que é essa energia. É a energia da vida. Tudo que há com vida no nosso sistema, no nosso planeta e nos outros planetas, é regido, é harmonizado, é construído, é trabalhado, é movimentado pela energia sexual. Né? Sexo também, eu não trouxe ali, mas é uma palavra grega que quer dizer dividir, seccionar. Né? Então, acho que ajuda a gente a entender melhor quando a gente ouve energia sexual. Porque vamos pensar assim, é uma energia que divide, que organiza, que acopla, que dá harmonia. Né? E aí ele termina dizendo assim, sentimos dificuldades de entender a grandeza do sexo na vida universal em virtude de reduzirmos suas funções unicamente a determinados órgãos e sensações do corpo físico, né? Que foi o que eu falei um pouquinho atrás. Quando a gente escuta essa palavra, a gente já pensa em namoro, em relação, em sexo, em menino, em menina, né? E vai pensando só nessas coisas. Aí um outro texto também de Emmanuel, do Consolador. Na essência, a energia sexual, né, na essência, é energia divina, força da vida. Encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Então, volto a repetir. Essa semana eu estava tendo um encontro aqui no nosso grupo de autoiluminação com o Djalma Margolho, e ele estava contando da evolução do mundo, do espírito, desde o início das bactérias. Né? E ele estava justamente falando disso. Eu falei, eu vou fazer uma aula essa semana de energia sexual. Então, o processo de evolução dos seres, desde lá, o primeiro ser vivo que apareceu foram as bactérias. Né? Antes da bactéria não tinha nenhum ser vivo. Então, desde o momento das bactérias, que a energia sexual é trabalhada, é vivida, existe para que isso vá se evoluindo. E isso até chegar o homem de Neandertal foram só 4 bilhões de anos. E a gente quer que se resolva tudo numa encarnação. Né? Vamos lá. E aí, como que essa energia se movimenta? Né? No mineral... Oxe, voltei. É só essa reprodução, né, de matéria, de carga de material biológico. No vegetal, já começa a existir um pouquinho de sensibilidade. Né? Antes do princípio espiritual, o vegetal ele já sente. Né? Hoje mesmo, na minha casa tem escada, e no meio da escada tem um vaso de planta. E hoje eu subi e falei, você saiu uma folha nova, linda. Aí meu filho falou, tá falando com quem, mãe? Eu falei, com a planta. Tá maluca, mãe? Eu falei, ela tá entendendo. E ela tá feliz, porque ela botou uma folha nova, é porque ela tá gostando do vaso novo, que eu troquei ela de vaso, né? Eu falo com as plantas. Se vocês não falam, o problema é de vocês. Tá? E elas me ouvem. Tá? Mas o vegetal... ele tem já sensibilidade, né? Tem aquelas plantinhas que a gente passa a mão, elas fecham, né? Que eu não sei o nome. Tem plantas carnívoras, né? Que já tem um início de um processo digestório que não é do animal, mas que já, pelas enzimas, pelos ácidos que a própria plantinha tem, já consegue digerir, né? Então, é um princípio antes do animal. E no animal já tem o instinto, já tem a preservação, já tem o território, que também não é sentimento, mas já é um pouquinho antes de nós, antes do espírito, né? Porque é princípio espiritual. E tudo isso é movido e regido pela nossa energia sexual. É uma energia criadora presente no ser, desde os primórdios da criação, e proveniente do reservatório divino infinito. Acompanha o ser desde o momento primeiro, no reino mineral, até quando o espírito se integra na cocriação divina.
E aí, quando ele passa de princípio espiritual, que é o animal, para o espírito, né? O princípio espiritual é o elo que liga todos esses reinos. Deixa eu beber água aqui, gente, que a garganta está falhando. Vocês não estão me ajudando. Quando vocês perguntam, eu bebo água. Se vocês não perguntam, eu não bebo água. Vocês querem ajudar a facilitadora? Então, ó, o princípio espiritual é o elo que liga todos esses reinos na experimentação e no desenvolvimento gradual do ser divino, ficando os registros desse aprendizado até o momento da individuação do espírito. Então, tudo isso que a gente vai vivenciando, né, toda essa manifestação e vivência dessa energia vai ficando ali acumulado, vai ficando ali registrado, para que quando a gente tenha dentro do nosso grau evolutivo, nossa primeira encarnação como espírito, a gente já sabe o princípio da utilização dessa energia, né? Mas aí começa uma nova jornada, porque a coisa mais difícil que tem é a gente utilizar bem essa energia. A gente vai ver aí para frente nos próximos slides. A energia sexual permite a tarefa de criação na vida em todos os níveis. E no homem se revela como uma potência criadora, não só de atração e desejo, que formam as relações afetivas e a família, mas também estabelecedora do trabalho, da sociedade, e de toda a forma em que a criatividade e as ideias produzam vida, prazer e obra útil à sociedade. A energia sexual é divina e deve ser vivida de forma sagrada. Ele está dizendo ali, né? Não só na atração e no desejo, que foi o que eu já falei para vocês, mas em todo o trabalho, em toda função que estabelece trabalho, criação. E aí, agora eu pergunto a vocês, aonde mais? Vamos esquecer o namoro. A gente vai falar daqui a pouco da parte do namoro, tá? Mas agora, aonde que a gente utiliza a nossa energia sexual fora da relação sexual? Quem falou? O que você disse? Na arte. Aonde, Rafa? Na criatividade de quê, Rafa? O que você criou? Tudo, qualquer coisa que se crie. Você falar no microfone. Eu estou repetindo aqui. Quem mais? A galera de cá. Aonde vocês utilizam a energia sexual de vocês? A galera que está solteira, que não tem namorado agora, ficante, marido, mulher, está utilizando a energia sexual aonde? Me diga aí. Quem está solteiro aqui? Levanta o dedo, que agora eu quero saber. Está utilizando sua energia sexual aonde? Me diga. Só pensando? Não. Pensamento já não... Está utilizando muito pouco. Ah, está pensando. Ale? Diga aí. Diga, Rafa. Você está solteiro, Rafa? Estou realizando, elaborando projetos para realizar. O dinheiro já se apareceu e vou comprar um terreno para fazê-lo. Muito bem, Rafa. Quem mais? Ela falou na arte, na criação. O que mais que a gente usa a energia sexual, gente? Pense aí. Eu disse a vocês, ó, é a energia criadora da vida, do movimento, da criação, da força, da harmonia, de tudo que a gente precisa sair do lugar. O que mais que vocês usam a energia sexual? Esse povo não trabalha, não? Todo mundo é filho de herdeiro? É herdeiro, filho de pai rico? Hein? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Soraya, é a primeira vez que eu me manifesto aqui. Que bom estar usando a energia sexual. Total. Tá vendo aí, Soraya? Me diga. Mas é de uma outra energia sexual. Eu não estou solteira, sou casada há 32 anos.
E continuo usando a energia sexual, talvez agora mais intensamente, porque 32 anos exige toda a criatividade. Boa, Soraya. Eu tô casada há 25 anos quase. Falta um mês para 25. E toda a necessidade de você ter mesmo essa energia para a manutenção do que é legal, do que tem a ver com a gênese do casamento. Exatamente. Quando eu penso em energia sexual, eu penso nessa palavra, né? Gênese. Muito bom, Soraya. Nos anos 90, eu tive uma disciplina na UFBA chamada Crítica Genética. Sim. E a gente estudava a gênese das obras. Eu tive a honra de estudar a gênese da obra do nosso querido Gabriela, né? Jorge Amado. Jorge Amado. Eu e uma colega nossa, lá na casa de Jorge Amado. Sim. E, na verdade, a gente estudava a gênese, o início. Por que Gabriela é Gabriela, ou se tornou Gabriela, enfim. Então, quando eu li isso, energia sexual, eu só pensei em gênese. Então, é uma energia muito forte, porque é a energia da origem. É uma energia muito forte e poderosa, né? E, principalmente, quando a gente canaliza, né? E vamos voltar, porque não tem como a gente não falar, né? Da parte sexual mesmo, da relação sexual, o quanto que isso move, né? Principalmente nos ciclos de idade, né? Soraya falou assim, eu sou casada há 32 anos, né? Preciso mover muito, né, Taninha? Precisamos mover muito mais a energia sexual, e é mesmo, porque a gente passou daquele pico, né? Então, não só para o casamento, para a relação, mas para a família, para os filhos, para tudo isso, a gente precisa dessa energia sexual para deixar tudo ali combinado, certinho, em harmonia. Diga. Eu acho que a energia sexual é utilizada em tudo. Principalmente as pessoas que têm aquele dom de humanas, que utilizam os poetas, os escritores, os artistas para trabalhar em tudo. Mas, principalmente, essas pessoas que têm altas habilidades nessas coisas de pintar e etc., utilizam muito essa energia sexual. Isso mesmo. Então, vamos lá. Pode, Rafa. Diga. Rafa está querendo arrumar uma namorada. Ele disse que está solteiro. Diga, Rafa. É a energia criativa que impulsiona também para fazer as coisas. Impulsiona para a vida, né? Para tudo. Aquela pessoa que está quieta, não tem vontade de nada, procrastinando, que está, né, devagar, quase parando, ela está precisando usinar essa energia sexual. E a gente vai ver aí como é que a gente usina isso, né? Como é que a gente melhora isso, produz, levanta, né? Porque, com certeza, a energia sexual, a energia da vida, a energia vital, está com o reservatório baixo nessa pessoa, né? Então, ó, quando a gente utiliza essa energia dentro do âmbito do divino, né, do co-criador, a gente está utilizando ela na vida, no criativo e no trabalho útil. E quando a gente está utilizando ela para o instinto e para satisfações pessoais, é no material e no prazer sexual. E está tudo certo. Não tem nem bom nem ruim, né? Eu só coloquei isso aí simbolicamente, porque a gente precisa utilizar ela tanto na divindade quanto nas satisfações pessoais. Porque nós somos seres humanos e a gente tem que estar com isso em equilíbrio. A gente não pode só usar no trabalho, né, na criatividade, nas artes, em tudo isso, e esquecer do prazer, da satisfação pessoal. A gente precisa disso, né? A gente não pode fazer só um âmbito da vida. Nós temos que viver em equilíbrio. Está tudo certo aí. Cocriar é fornecer elementos materiais para a continuidade de sua espécie, participar da obra divina
E corpo físico gera corpo físico, e espírito não gera espírito. Então, ontem o aluno me perguntou assim, do outro lado, tem sexo? Tem relação sexual? O que vocês acham? Do outro lado faz coisinha? O que vocês acham? Diga aí, Suede. Acha que sim? Todo mundo acha que sim? Do outro lado a gente tem relação? Faz coisinha? Ele só falou que acha que sim. Você está querendo que o menino conte uma história. Desenvolve, explique, Suede. Eu acho que sim. Levando-se em consideração que o que nós vivemos aqui no âmbito mental, e a energia sexual acho que está muito ligada ao âmbito mental. Psíquico. Quando a gente muda para outra vida, tende-se a repetir. Então, a gente muda para outro plano. A vida é a mesma. Pronto. Outro plano. Acho que tende a se repetir. Boa. Era essa a resposta que eu queria. Por que do outro lado continua? Porque é uma energia psíquica. Não é uma energia física. Não é uma energia material. Né? Ela move o nosso material, ela move nossas zonas erógenas, ela move o nosso trabalho, ela move a criatividade, mas ela é psíquica. Ela está na mente. E quando a gente desencarna, a gente leva a mente junto, porque ela está no perispírito. Então, não tem como se desfazer dessa energia, nem tem como. É a energia que move. Né? Agora, a única coisa que não acontece do outro lado é que espírito não gera espírito. Então, quando a gente faz coisinha, não faz espiritinho. Né? Porque a gente só faz gente quando a gente está no plano físico. Né? Corpo gera corpo, né? E espírito não faz espíritozinho, né? Essa é a parte boa. Tinha que ter uma coisa boa, né, gente? Não precisa se preocupar com gravidez, com doenças, né, sexualmente transmissíveis, com nada disso. É só a parte boa, né, Suede? É só fazer coisinha, não tem problema de espiritinho. Pode ter coisa... Bom, não vamos pensar no pior, menino. Vamos lá para o dicionário da psicologia, para a gente ver como a psicologia trata, né, essa energia sexual. Tem várias palavras que são similares. Então, energia psíquica, força dinâmica e base dos processos mentais. Lá nos dicionários de psicologia, vocês vão achar energia sexual como isso, como energia psíquica, força dinâmica, e está na base dos nossos processos mentais. Então, tudo que a gente utiliza na vida, que precisa do intelecto e da mente, a gente está utilizando a energia sexual. Energia mental é um outro nome para a energia psíquica, que é a energia sexual. Libido, força da vida geral, biologia, vida social, cultura e criatividade. Né? Então, quando a gente diz assim, fulano está com a libido baixa, ele está com o quê baixo? Com a energia sexual. Né? A energia sexual está ali com o reservatório já apitando, precisando melhorar. Não é uma questão só hormonal, é uma questão hormonal também. Né? Porque nós somos um ser integral. A gente não é só espírito, a gente é corpo também. A gente tem biologia envolvida nisso. Mas não é só hormonal. Não adianta só você tomar 1000 injeções de hormônio que a libido não vai subir sozinha. Né? Tem todo um processo aí. A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades, que, sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Isso está no livro de Zalmino Zimmermann, que se chama Perispírito, que é um livrinho básico, né, que eu recomendo que todo mundo leia. É um livro de mais ou menos dessa grossura, que, como diria meu amigo Adenauer Novaes, numa sentada a gente lê. Né, a gente dá uma sentadinha e já lê o livro. É assim. Uma brincadeira, né, gente? É um livro de estudo, né, não é um romance que você senta ali e não consegue parar de ler. É um livro de estudo e é um livro muito bacana.
Então, eu recomendo. Zalmino Zimmermann também tem um outro livro, que é Teoria da Mediunidade, que também, tudo que você quiser saber sobre mediunidade está lá nesse livro, que é também bem fininho assim, dessa grossura. Mas o que está dito aí que é mais importante é que André Luiz diz assim, ó, que essa energia psíquica, ela é revigorada, ela é usinada, né, pelo que ele chama de união de qualidades. Então, quando a gente está com sentimentos, energia, com as ondas, com os comportamentos todos lá em cima, né, que ele dá 2 exemplos ali, afeto e simpatia. Mas é alegria, felicidade, impulso, vontade, desejo, tudo que te coloca para cima, unindo tudo isso, você está fazendo com que sua energia sexual suba o nível. Né? Então, essa é o segredinho que André Luiz diz que é assim que a gente vai alimentando a mente e o coração e vai mantendo a nossa energia sexual lá em cima, para tudo na vida. Né? A gente não pode andar em desequilíbrio. A energia sexual é uma das modalidades do uso da energia psíquica que move o ser humano para a vida, impulsiona o espírito para as realizações criativas e para a evolução na direção do Criador, e ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. É a energia da vida como um todo. Então, ela começa lá nos primórdios, né, passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e chega no espírito. E aí ela impulsiona o espírito. Esse espírito, que somos nós, manda essa energia para o personagem. E o personagem vai utilizar essa energia de acordo com o seu grau evolutivo. Por que ele vai utilizar de acordo com o seu grau evolutivo? De acordo com como ele está no mundo, como ele se comporta, como ele age, como ele transita pela sociedade. Né? Tem gente que vai utilizar essa energia muito mais no trabalho, tem gente que vai utilizar essa energia muito mais para a família, tem gente que vai utilizar essa energia totalmente direcionada para a relação mesmo, sexual, né? Tem gente que vai voltar tudo para um trabalho útil, e isso vai de acordo com um momento que a gente está vivendo, né? E está tudo certo, porque ninguém vive em equilíbrio o tempo todo. Tem hora que seu trabalho exige mais, tem hora que sua família exige mais, né? Eu brinquei aqui, quem estava solteiro, quando a gente começa a namorar, que está aí apaixonado, energia sexual vai 80% para lá, né? O trabalho, coitado, a família, coitado, né? Porque todo mundo aqui já passou pela fase da paixão, né? Então, é um momento que a gente está, energia sexual, ó, só para um lado. Os outros, coitados, ficam tudo capenga, né? Mas, por isso que ele diz que é usado de acordo com o grau evolutivo e com a fase da sua vida, né? E aí, quando o André Luiz diz lá, né, que a gente produz, usina, cria, gera energia por essa união de qualidades, é porque nós temos no nosso perispírito esses centros de força, né, que alguns que em outra filosofia é chamado de chakras. Né? Vocês vão ter no ciclo 2 uma aula só sobre centro de força. A aula inteira é sobre centro de forças. Mas só para a gente não deixar passar, né? Então, o que são esses centros de força e esses chakras? Eles são órgãos perispirituais, que estão, todos eles, cada um deles, ligado a um plexo de órgãos físicos. Certo? Então, vamos lá. Ó, o cardíaco está ligado, né? O esplênico, quem chuta?
né? Então, por aí. Então, o que acontece com esses chakras? Eles são, simbolicamente, como se fossem ventiladorzinhos, assim, né? Exaustor, ventilador, com hélices, com vórtices, assim, né? E, de acordo com a energia que a gente vai captando ou emitindo, ele vai girando em sentido horário, anti-horário, mais rápido, mais devagar. Depende do que ele está recebendo e do que está doando. Por exemplo, quando a gente está recebendo um passe, o passista está te transmitindo energia através de todos esses chakras, inclusive da palma da mão, que nós também temos aqui, né? Então, de acordo com como você usa essa energia sexual, você vai ter saúde ou adoecer, né? André Luiz diz assim, ó, olhar para a nossa saúde também é olhar como usamos e direcionamos essa energia. Vida voltada toda para o sexo entra em desequilíbrio. Quando bem usada em equilíbrio, revitaliza todos os órgãos espirituais. Quanto mais eu uso em vários aspectos da minha vida, mais eu estou nutrindo o meu corpo. Então, o que eu falei anteriormente, né? Quanto mais você distribui igualmente essa energia, mais você vai estar nutrindo o seu corpo. Quanto mais você direciona somente para um campo, mais você vai estar em desequilíbrio. Ele fala do sexo, mas pode ser em qualquer campo, certo? Mas por que ele cita o sexo? Porque quando a gente está numa relação sexual, a gente não está só com a nossa energia. A gente está misturando e somando e dividindo e multiplicando ou diminuindo, dependendo de quem seja, energias. Certo? E a pessoa que está ali voltada somente para isso, talvez ela não esteja recebendo, ela esteja esgotando. Ou mesmo que ela esteja numa relação bacana, boa, legal, com afetividade, com amor, ainda assim, o excesso de tudo, não só do sexo, mas o excesso de tudo na vida, vai te levar a um desequilíbrio. Certo? E como é uma energia muito poderosa, quando a gente está num momento de um ato sexual, é o ápice dessa energia. Porque a gente está nessa troca energética. Por isso, tão importante que a gente saiba com quem a gente está fazendo isso, como a gente está usando isso. Vai chegar aí, Rafa, espera aí. Tudo que você falou é equilíbrio, né, de alimentação, exercício, meditação, parte espiritual, psique, tudo que você falou. Por exemplo, você meditar, usar os elementos da natureza, como os minerais, se alimentar com castanha, noz, essas coisas, e comer carne saudável e tudo ajuda a parte sexual e tudo que você falou aí. A alimentação ajuda, mas não adianta nada você se alimentar super bem e ter uma saúde mental péssima, né? Porque você vai estar no seu físico bem, mas a sua saúde mental está horrível, né? Então, quando eu falo equilíbrio, é equilíbrio mesmo de tudo, né? Tudo que possa colaborar para que esses órgãos aí estejam bem, né? Então, vamos pegar o gancho do que Rafa falou. Se eu me alimento mal, ou se eu bebo demais, tomo álcool 7 vezes por semana, como um monte de porcaria, o meu órgão físico vai ficar ruim, né? Isso é fato. Né? Então, vamos lá, para o fígado, para o estômago, para o intestino e tal, vai ficar ruim. E o que mais vai ficar ruim? O esplênico, o gástrico. Né?
Então, um está ligado com o outro. E aí, nessa hélicezinha, que é como se fosse um ventiladorzinho mesmo, ela começa, ó, a emperrar. Ela começa, sabe o ventilador quando está com poeira? Esse chakra aí começa a não funcionar. E aí vem as doenças. Diga. Olá, boa noite. Você estava citando em relação a... Já que a gente está falando sobre a questão do ato sexual também. Sim. A depender de quem esteja... Como estejam essas energias truncadas no momento do ato. Pode haver também vampirismo? Pode, como tem, né? Tem, né? Pode e como tem. E aí, além de desequilíbrio, como disse Allan Kardec ali, você sai exausta, exaurida, né? A gente tem que observar isso, né? Principalmente a galera que está aí na vida louca, né? Como que eu estou saindo, né? Às vezes a gente diz assim, escuta o pessoal dizer assim, foi bom demais, eu estou morto. Foi bom demais e eu estou morto? Né? Foi bom demais, eu estou cheio de energia, eu estou lá em cima, eu estou com um astral bom, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou irradiando. Né? Se foi bom demais e eu não tenho força para levantar do sofá, então não foi bom demais. Alguma coisa está errada aí nessa fala. Né? Diga, Suede. Espera aí, deixa eu chegar o microfone aí. E as pessoas que entram em frenesi por conta da energia sexual ou em compulsão? Desequilíbrio. E como é que resgata isso? A energia ali daqueles chakras fica todo desorganizada. E eu imagino com reflexo também no perispírito. Mas como é que resgata? Se for uma pessoa que tenha uma orientação, ou acredite no que é espiritual, ou até espiritualista, né, que não precisa ser espiritismo, é um trabalho de ajuda. Por exemplo, aqui na casa nós temos o trabalho da fluidoterapia. Né? A fluidoterapia é um passe, vamos simplificar, é um passe mais aprimorado, né, que trabalha cada um desses centros de força. Né? É como se fosse uma transfusão plus, vamos dizer assim. Agora, é o que a gente mais vê, é isso. Né? Não só nesse caso que você está falando, mas em outros, como eu estou falando, aquelas pessoas que são doidas pelo trabalho. Né? Então, está ali usinando o seu chakra frontal, o seu chakra coronário, e ele está ali bombando. E os outros? E o cardíaco? E o resto? Então, começa a falhar mesmo, começa a emperrar. Né? Então, tudo que está em desequilíbrio, essa aula é para que a gente chame a nossa atenção para o equilíbrio da vida. Porque a energia sexual é a energia da harmonização. É a energia do equilíbrio. É a energia do ir, do movimentar, do fazer, do criar, mas ela também tem que estar em equilíbrio, porque ela é uma energia muito alta e muito poderosa. Então, se você direciona só para um lado da vida, o outro vai capengar. Entende? Essa percepção que nós temos do sexo, e nessa sociedade que a gente tem hoje, que já é mais livre, mais liberal, isso também interfere no mundo espiritual? Por exemplo, os estudos dizem que as gerações atuais transam menos do que as anteriores. Então, será? É os mesmo? jovens são tão ligados na tecnologia, sim. Dos relacionamentos virtuais e fora a própria... Mas aí eu vou polemizar a sua fala. Tá? Porque a pessoa não precisa estar com uma outra pessoa. Vamos lá, eu vou falar isso bonitinho, né? Porque a gente está no YouTube, né? Eu não posso. Espera aí, deixa eu organizar aqui o pagode. A pessoa não precisa estar com uma outra pessoa em relação sexual, física, para estar usando essa energia sexual. Ela pode estar num computador, num celular, vendo coisa que não deve, e está utilizando essa mesma energia sexual. Então, o jovem que está dentro do quarto enfurnado, ele pode estar utilizando a energia sexual dele mais do que quem tem um parceiro ou uma parceira. Entende?
Então, ele também pode estar em desequilíbrio. E aí, como a Andréa trouxe ali, ele não está sozinho. Aí vamos para a aula de obsessão, de vida espiritual, de espíritos que somos, né? Ele pode não estar com um parceiro físico, mas ele pode estar cheio de parceiro ali, sugando aquela energia junto com ele, né? Assim como a gente diz que a pessoa que bebe, né, que tem o vício do álcool, da droga ou de qualquer outro vício, tem os espíritos que estão ali sugando aquela energia etílica, sugando aquela energia da nicotina, sugando todas as energias, a sexual igual, né? Então, os jovens que estão trancados no quarto também podem estar nesse desequilíbrio. Para a pesquisa, né, como você disse assim, as pesquisas mostram que talvez não tenha mais relações sexuais, não tenha mais namoros, não tenham mais casais, não tenham mais pessoas transitando pela rua e sendo fichada numa pesquisa. Mas dentro de um quarto você pode estar usando a energia sexual sozinho fisicamente e com uma galera espiritual. Entende? Então, por uma visão mais ampla do que a pesquisa do Ibope, eu entendi o que você está falando, mas não cabe. Tá? Vamos lá. Casamento. Livro dos Espíritos, comentário da questão 696. A união livre, fortuita dos sexos, é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Vocês concordam? 1857, né? Livro dos Espíritos. Eu trouxe para polemizar, né? Será que era isso mesmo? Será que é voltar à infância da humanidade? Ou será que, na prática, né, o casamento era, em vez de amor, aprisionamento? Tantas atrocidades que aconteciam e ainda acontecem em 2024, quiçá em 1857, quiçá em 2100, né? Então, o casamento é para ser com relações afetivas, né? É a construção de um núcleo familiar. É para se ter uma estabilidade de relações sexuais. Mas é uma garantia das questões relacionadas ao sexo, conduzida em equilíbrio, hoje ainda? Todos os casais que são casados têm esse equilíbrio aí? Tem certeza de que isso acontece? Né? E o mais importante é a importância do divórcio, fechando esses ciclos e abrindo novas oportunidades. Né? Aquela história de que o que Deus uniu, o homem não separa, unidos até a morte, até que a morte nos separe. A morte não separa ninguém, né? Para começar. Né? As mediúnicas de desobsessão estão assim, de galera, um atrás do outro aí, que a morte não separou. Né? E que é fruto dessa fala. Porque o que mais a gente escuta nas mediúnicas de desobsessão é o espírito dizer assim, ó, o padre disse até a morte, mas eu não aceito isso, porque eu morri, mas ele me jurou amor eterno. Né? Você está rindo? É o que a gente mais escuta na mediúnica de desobsessão. Então, eu acho que principalmente essa parte aí do divórcio é importante. Agora, também voltamos à palavra-chave da noite, o equilíbrio, né? Porque tem essa galera jovem aí hoje que já casa assim. Se não der certo, a gente separa. Né? Então, tem muito descartável disso. Né? A gente tem que entender o que é realmente o casamento na prática. O casamento é um grau evolutivo. Né? Quando a gente entra... Semana passada eu fiz aula de família...
É o nosso primeiro núcleo de sociabilização com os espíritos, é a família, né? Aí você cresce, estuda, vai para a escola, que é o segundo núcleo, e depois você forma uma outra família. Para que tudo isso? Qual é o propósito disso tudo? Evoluir. Então, o casamento é um desses passos para evoluir, né? Onde você aprende um monte de coisa. Diga aí, Soraya, o que a gente aprende com o casamento? A voz da sabedoria de hoje aqui, né? Ali, ó. A gente aprende a ceder, a gente aprende a respeitar. O que mais? A se solidarizar. A se solidarizar. A compreender. A ser cúmplice. A cumplicidade. A cumplicidade. Saber ouvir, escuta atenta. A ter muita tolerância. Comunicação assertiva, né? A ser tolerante. Tudo isso a gente aprende no casamento, né? Então, se você entra numa relação não querendo aprender isso, fique solteiro. Né? Fique solteiro. Então, não adianta a gente dizer, é casamento. Não, é isso. Ninguém disse que era fácil. Quer casar? É isso. Mas é muito bom quando você aprende isso, vai aprendendo um com o outro, né? Diga, Soraya. Leia-se tolerar como uma forma de você, não é ser subserviente. Não, de jeito nenhum. Isso, porque, inclusive, isso não deve existir. De jeito nenhum. Não deu certo, paciência. Exatamente. Mas é uma forma de você, cada vez mais, tentar compreender o outro, crescer com o outro e crescer em você. Isso é dentro do casamento. Mas quando a gente não tem tudo isso, é melhor o divórcio. Né? Por isso eu trouxe a importância do divórcio, né? Porque é isso que ela falou. Você também não vai ficar ali, porque senão a gente volta para 1857. Né? A gente não vai ficar dentro de uma relação onde você é maltratado, você não é respeitado, você não é ouvido, sua vontade não vale. Né? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Para os dois lados. Aí é melhor o divórcio. Entender que fechou esse ciclo e vão abrir o outro. Né? Eu ontem contei para a turma de ontem e vou contar para vocês também. Eu acabei de dizer, né, que meus pais são separados. Minha mãe já desencarnou. E eles se separaram quando eu tinha 4 anos. O casamento deles durou 6 anos. Aí meu pai casou de novo. E ele ficou casado 42 anos. E só ficou viúvo porque a esposa dele faleceu no Covid. Porque senão ainda estaria casado, creio eu. Né? Então, o que eu tiro disso? Fechou-se o ciclo com a minha mãe, não deu certo. Eu brinco, né, que a relação deles dois só serviu para fazer essa lindeza aqui. Né? Saiu essa lindeza aqui da relação e acabou. Porque a história dele não era com a minha mãe, a história dele era com a esposa dele, com a mãe do meu irmão. Eu tenho um outro irmão de 35 anos. Né? Então, se a gente não entende o divórcio como um fechamento de um ciclo e a abertura de outro, a gente fica dentro de uma relação errada, sofrida, e que não tem aprendizado, né? Não tem evolução, tem estagnação. Certo? Canalização da energia sexual, importância do uso e de não reprimir essa energia. Ampliar sua aplicação como energia co-criadora para além do prazer genital e direcionar para a realização e potencial criativo. Então, tem um outro assunto incutido aí, que é o celibato. Né? Porque celibato, em várias religiões, filosofias, é tido como purificação, né? Como santidade, e não é. Celibato é reprimir uma energia que foi dada a nós para ser usada. E não muda em nada. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Aquele chakrazinho que fica aqui, ó, vai emperrar. A não ser, né? Como eu falei dos adolescentes que estão dentro do quarto, né, também. Os padres, as freiras, os monges também podem fazer isso, né? Internet está aí para todo mundo, né? Mas, em linha... Você está rindo, né, Chelsea?
Mas é verdade, gente. Ué, nós estamos aqui para falar a verdade? Estou aqui para falar a verdade. Né? Mas o celibato em si é um corte, né? É um freio, um aprisionamento dessa energia que vai trazer problema. É uma energia que tem que ser colocada em uso. Né? A gente sabe da história lá que os padres, até um certo momento, podiam casar, ter filhos. De um momento da história para cá, isso foi proibido, e a gente sabe por quê. Né? Por qual motivo que foi proibido isso. Né? Porque vinham esposas, filhos e tal, e o Vaticano, sendo um dos lugares mais ricos do mundo, não permitiria essa partilha toda. Né? Mas, espiritualmente falando, essa energia tem que existir, ela tem que ser usada, porque ela vai causar problemas. Certo? Certo, gente? Todo mundo concorda com isso? Eu estou vendo um monte de testa franzida assim. Né? Então, ó, na criança, isso começa lá no toque, no mamar, né? É o momento que essa energia é colocada em uso, né? É o prazer por prazer. No adolescente, ela explode, né? É o ápice dessa energia. E aí eu estou falando em todas as áreas, não é só no sexual, não, né? O adolescente é aquele momento que eu me firmo no mundo, que eu quero pertencer a alguém, a algum grupo, que eu quero ter razão, que eu quero conhecer tudo, que eu quero desbravar tudo. E se tem algum adolescente que não é assim, está com a energia desequilibrada ou reprimida. Porque é natural do ser humano ser assim. No adulto, a gente entende que essa energia está em equilíbrio. Nem sempre é assim, porque tem um monte de adulto aí vivendo uma vida louca, né? Mas a gente entende que quando a gente chega na fase madura do adulto, a gente está com essa energia em equilíbrio. E no idoso ainda mais, né? É o momento que a energia começa a entrar em declínio, mas em maturidade. Ela está em declínio. Até pela fase da vida, pela lei natural da vida, o esgotamento natural da energia vital começa a entrar em declínio, mas também em equilíbrio de maturidade do seu uso. Certo? Então, ó, o espírito, que é essa singularidade, quando encarnado, o feminino e o masculino se define pelo modelo biológico e aparelho reprodutivo. No período entre uma vida e outra, ainda possui perispírito e psiquismo, né? Foi o que a gente falou. Do outro lado, a energia psíquica continua, né? Tipifica-se como masculino ou feminino conforme as suas tendências. Questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o espírito encarnar num corpo de homem ou de mulher? Então, quando estamos na dimensão espiritual, quando estamos espíritos errantes, e vamos ter uma próxima encarnação, preferimos ser homem ou mulher? O que vocês me dizem? Cri, 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 cri. Está escrito lá, Rafa. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? O que os espíritos responderam? Quem quer voltar mulher aí? As mulheres, quem quer voltar mulher? Eu não quero mais, não. Eu quero voltar homem agora. E os homens, quem quer voltar mulher? Fiz uma pegadinha com você, não foi? Não seja machista. Ela ficou até envergonhado, baixou a cabeça. Como é seu nome? Breno. Breno, por que você não quer voltar mulher? Pode ser homem. Você lembra quando foi mulher? Não, mas eu vejo as mulheres reclamando. Ah, você quer vida fácil, né? Ah, mas não precisa ser. Ser homem mesmo que eu me
me esquento com nada. Ó, mas eu vou te contar uma coisa. Para ser mulher, não precisa engravidar. Não precisa casar. Não precisa nada disso. Homem e mulher têm vidas iguais. Certo? E tem muito homem que é mais mãe do que uma mulher. Tem muito homem que tem o seu maternal e o seu maternar mais aflorado do que a própria mãe. Te recomendo ser mulher. Bacana, não, mas... Bacana, mas eu quero ficar homem mesmo. Não ficar parecendo que eu sou... Machista. Não, eu entendi. Estou brincando com você. Sou bem tranquilo, me dou muito bem com minha mulher. Se for de escolher, não sei se pode escolher, mas se for de escolher... Até você então, quer voltar homem. mesmo. Tá bom, Breno, tá bom. Mas vamos ver o que os espíritos disseram? O que é? Qual é a resposta? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas pelo que haja de passar. Então, se eu fui 10 encarnações mulher, eu já esgotei todas as possibilidades. Já fui mãe, já não fui mãe, já casei, não casei, né? Trabalhei, não trabalhei. Enfim, passei todas as possibilidades de mulher. Eu agora preciso aprender a ser homem, né? E aí eu vou aprender a ser homem. Ou pode ser intercalado. Mas eu também posso voltar gay. Porque é necessário. A gente estava conversando, Lu não está aqui. Eu estava conversando com Luana, antes de começar a aula, e nem era sobre isso, mas eu estava falando que, na minha concepção, Alessandra falando, eu entendo que a gente só conhece uma situação e um problema, uma questão, quando você está nela. Eu não acredito de outra forma. Alessandra, tá? Não estou falando de nenhum autor, de nenhuma literatura, estou falando da minha concepção. Eu acho que a gente pode ter empatia, pode ter respeito, pode entender a situação do outro, mas entender realmente só quando você passa. Então, por isso, nas reencarnações, a gente vem homem, mulher, gay, lésbica, rico, pobre, negro, indígena, chinês, japonês, brasileiro, gordo, magro, bonito, feio, se é que tem esse conceito, né? Pobre, rico, com dinheiro, sem dinheiro, casa, não casa, tem filho, não tem. A gente passa por todas as situações. Porque só experienciando cada uma das situações, a gente vai criando habilidades, que é um dos principais objetivos da encarnação. Então, se a gente não passar por todas essas coisas, a gente não vai criar essas habilidades. A gente vai continuar inábil em ser mulher, Breno. Em ser gay. O Breno não quer ser mulher. Menina, deixa eu ficar quieta. Vamos para o outro slide. Deixa chegar o microfone aí. Espera aí, deixa chegar aqui que eu te passo. Estou brincando, tá, Breno? Continuamos amigos, viu? Alessandra, essa questão da orientação sexual. Por exemplo, uma mulher que nasce com o desejo por outra mulher. Um homem que tem o desejo por outro homem. Além da questão da experiência, isso seria o quê? As vivências anteriores. Tendências. As vivências anteriores. A gente vai falar já disso aí. Vai se repetir agora, mesmo que o gênero seja diferente. Sim, a gente vai falar já aí, tá? Próximo slide, depois desse aí, a gente vai falar, eu volto aí nesse assunto. Então, ó, no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que o espírito que somos é bissexual. Não estamos falando de corpo físico. Estamos falando de espírito, né? A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações,
ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o que ele está dizendo ali? Que o nosso psíquico, o espírito, a mente, o perispírito, está prontinho para receber um homem, uma mulher, um gay, uma lésbica, um não binário, um binário, e por aí vai. Nós temos a aparelhagem, vamos falar assim, em metáfora, né? Nós temos o aparelho pronto para receber qualquer coisa. O que você está rindo, Breno? Breno está ali se acabando de rir, gente. Você está rindo, né, Breno? Você já vai... eu já até imagino sua próxima encarnação. Né? Então, brincadeiras à parte, o que isso é importante para a gente entender? Fora a brincadeira. Nós não temos identidade sexual enquanto espíritos que somos. Nós passamos a ter identidade sexual quando encarnamos, certo? E essa identidade sexual nossa e o nosso corpo físico será de acordo com o que a gente necessita aprender, evoluir e passar. Ok? O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculina, acentuadamente feminina, sem especificação psicológica... pulei. Sem especificação psicológica absoluta. E aí nós temos várias expressões da sexualidade que é importante diferenciar, né? O sexo biológico, os papéis sociais, a identidade sexual, a orientação sexual e, principalmente... Desculpa, gente, mas foi tanta aula essa semana, ainda tem 3, que a garganta está acabada. E, principalmente, disso tudo, comportamento sexual. Como a gente se comporta, independente de qual seja a nossa identidade e qual seja a nossa orientação, como que eu me comporto com isso, né? Então, isso aí é Adenauer que fala, né? Identidade sexual. A sexualidade está no perispírito. A diferenciação se encontra no perispírito como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. Tudo, todas as possibilidades que a gente vai vivenciar enquanto encarnados está no perispírito. A mente possui as matrizes que se caracterizam como os arquétipos de ânima e ânimos, responsáveis pelas contrapartes sexuais do corpo físico a serviço do espírito. Então, o corpo físico está a serviço do espírito e do que ele precisa vivenciar, experienciar, para criar novas habilidades, para entender novas problemáticas, para entender novas soluções, né? E identidade sexual, é bom falar isso também, eu estava conversando com o Tânia assim, eu tenho 50 anos, mas eu tenho um filho de 17 e um de 20, então eu estou atualizada, né? Eu tenho atualização constante disso. Mas eu entendo que a galera da minha geração para cima faz um balaio de gato do que é identidade sexual e do que é orientação sexual, né, Chelsea? Quantos anos Chelsea tem? 25. Então, Chelsea está ali igual meu filho fazendo né? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu fui fazer essa aula, não foi nesse semestre, não, foi 3 semestres atrás, que eu estava preparando esse slide, aí estou eu bem linda lá no meio da sala, aí meu filho passou e falou, mãe, que aula é essa? Aí eu falei, é do ciclo 1. Aí ele falou, mas essa figura aí está errada. Aí eu falei que não era essa. Essa figura estava em orientação sexual. Aí ele falou, está trocado. A figura de orientação está em identidade e a de identidade está em orientação. Eu falei, senta aí, vamos conversar. Né? E aí ele me explicou tudo. Né? Então, identidade sexual
É como a pessoa se identifica. O nome já está dizendo, né? Então, eu posso ser cisgênero. O que é cisgênero? É aquela pessoa que nasceu no corpo que ela se identifica. Então, eu nasci no corpo de mulher e me identifico como mulher. Nasci no corpo de homem, me identifico como homem. O que são as pessoas trans? É a pessoa que nasceu num corpo de homem, mas não se identifica como homem. Se identifica como mulher. Ou vice-versa. Certo? E orientação sexual. Eram essas figuras que eu tinha trocado, viu, Chelsea? Agora você entendeu que ele estava certo, né? Pois é. Então, orientação sexual define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual num determinado período da existência. Cadê o... Ué, não botei o autor, não, mas é Adenauer que falou isso. Então, o que ele está dizendo ali? Num determinado período da sua existência. Então, em cada encarnação, a gente pode ter orientação sexual diferente. E o que é a orientação sexual? O que o nome está dizendo. Para onde eu me oriento. Né? Qual é o gênero que eu me atraio, que eu tenho desejo, que eu quero namorar, fazer coisinha. Né? Então, vou misturar mais ainda a galera aí da minha idade. Eu posso ter nascido mulher, gostar de mulher, ter desejo por mulher, e aí vocês vão dizer que eu sou lésbica. Mas e se a minha identidade não for de mulher? Se eu me sentir homem? É complicado? É, e para mim também foi. Não, para mim foi. Você está dizendo que não, porque você tem menos da metade da minha idade. Foi complicado, né? Mas o que eu falei na turma de ontem é que isso é necessário, gente, a gente entender. É importante a gente entender, né? O que a gente falava há 30 anos atrás, a gente não falava, fala hoje. E eu espero que, quando chegar lá na geração dos meus netos, isso já esteja resolvido. Porque a gente está falando aqui sobre gênero, sobre identidade, mas isso é um todo. É racismo, é xenofobia, e tudo isso. A gente tem que atualizar esse chip nosso. Nós somos agora, estamos no século XXI. Eu sou espírito do século XX. E sei que tem uma galera aqui que é espírito do século XX. Né? Chelsea e uma outra galerinha aqui, meus filhos, são espírito do século XXI. Eu não precisei explicar isso para eles. Eu nunca precisei falar sobre racismo para os meus filhos. Nunca. Nunca. Eles me ensinaram um monte de coisa. Né? Quando eu falava alguma coisa assim, uma vez eu falei, lá em casa ele veio me pedir alguma coisa, tinha uns 15 anos. Aí ele veio me pedir alguma coisa, fazendo um parêntese, tá, gente? Só para a gente falar, porque está dentro do assunto preconceito, né? Ele veio me pedir alguma coisa e eu falei para ele assim, agora não dá, meu filho, a situação está preta. Pronto, eu ganhei uma palestra. Né? Eu ganhei uma palestra. E no final, sabe o que eu falei? Obrigada. Né? Então, é isso, a gente precisa se atualizar. E outra coisa que eu falei ontem, que eu vou repetir para vocês aqui, que é também sobre o preconceito, e que está dentro dessa aula, é que também é uma coisa que eu penso, né, Alessandra? Eu acho que as pessoas, ninguém aqui escolhe sofrer. Escolhe? Ninguém, né? Se eu disser assim, ó, você pode ser feliz ou você pode sofrer. Bruna vai reencarnar mulher, hétero, vai casar com um homem maravilhoso, vai ter não sei quantos filhos, mas não vai ter muita produção nessa encarnação aí não, Bruna. Agora, se você vier lésbica, né, e tiver todo um processo aí, você vai
resolver um monte de protocolos psíquicos, um monte de fatores limitantes na sua vida, vai integrar um monte de habilidade, mas você vai sofrer a beça. O que Bruna vai escolher? O que nós escolheríamos? Né? A felicidade. Ninguém vai escolher sofrer. E ainda hoje, no ano de 2024, beleza, a gente fala isso claramente, né? As pessoas cis, binário, trans, gay, lésbica, já circulam livremente, já são aceitas em todos os lugares, aspas. Não é verdade. Assim como o racismo também não é verdade. Né? A gente sabe que as pessoas têm olhares, têm falas, e isso é sofrimento. Então, ninguém escolhe sofrer. Quando a pessoa se direciona e diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho essa orientação, eu tenho essa identidade, é porque está dentro dela. Está no perispírito, está nas tendências. Está lá dentro. É algo mais forte. Porque ninguém quer brincar de sofrer na vida. Né? Porque por mais que você tenha uma família que respeite a sua escolha, que você trabalhe num lugar bacana, que respeite a sua escolha, que você tenha um círculo de amigos que respeite a sua escolha, que você tenha aquelas bolhas. Mas essa pessoa vai no mercado, vai no médico, vai no shopping, vai no centro espírita, vai no enterro, vai num hospital, vai em todos os lugares que nós vamos. E em todos os lugares sempre vai ter uma fala, um olhar. Se mata hoje por isso, ainda. As pessoas morrem porque são gays, porque são lésbicas. Então, ninguém escolhe isso. Vocês acham? Ou eu estou maluca? Vocês acham que alguém escolhe isso de livre e espontânea vontade? Eu vou escolher passar, transitar por um mundo onde eu sei que em todos os lugares que eu chegar, sempre vai ter um preconceito olhando para mim. Porque é o mundo que a gente vive. Está muito melhor? Está muito melhor. Né? Eu conversei com meu filho nesse dia que eu sentei para conversar com ele. Eu estava dizendo, olha, quando eu tinha a sua idade, ou quando eu era menor ainda, eu tinha uns 10 anos, 12 anos, a televisão vivia disso. A galera da minha idade vai saber. As piadas de programa humorístico eram de pobre, de mulher, de negro, de gay. As piadas eram essas. E nordestino. Né? As piadas eram essas. E era tudo maravilhoso. Chico Anísio era um gênio, Jô Soares era um gênio, e outros eram um gênio. Costinha era um gênio. E a gente ria. Né? E aí, hoje em 2024, se o fulano pegar um microfone aqui na aula do curso do ciclo básico, do ciclo 1, que está gravado no YouTube, e eu falar qualquer coisa aqui, vão cair matando em mim, e que bom que é assim. Né? Porque é o que eu repito, eu espero que lá na geração dos meus netos, isso já esteja resolvido. Fechei parênteses, é porque eu me empolguei. Rodrigo, você quer voltar lá para o meu slide? Está me boicotando? Dormiu, cochilou em cima do computador? Foi, Rodrigo? Cadê, Rodrigo? Rodrigo boicotando minha aula, gente. Eu acho que ele cochilou em cima do computador. Mas foi só um parêntese, gente. Eu acho necessário, nessa aula, que dá essa abertura, da gente entrar em assunto do que é identidade, do que é orientação, a gente colocar a nossa cabecinha hoje para pensar, né? E eu falei na aula de ontem também, vou repetir na de hoje. Um dos lemas, né? A gente tem alguns lemas que a gente chama de selfie dessa casa, é nenhum a menos. Então, aqui dentro, vocês vão ver gays, lésbicas, negros, evangélicos, candomblecistas, católicos, pobre, rico, indígena, todas as pessoas. Vocês vão ver espíritos aqui dentro. E eu me orgulho de fazer parte dessa casa por isso. Certo? Então, fechei parênteses. Diga, Rafa. Chega lá o microfone para a Rafa. E aí, para fechar mesmo esse assunto,
o que é mais importante, que é o último daquele tópico que estava lá, que é o comportamento sexual, né? Porque eu falei de algumas palavras que têm um peso na nossa cabeça e que têm essa conotação errada. E quando a gente fala de homoafetivo, de gay, de lésbica, as pessoas pensam em errado, né? Polariza errado e certo. Estão à margem da sociedade, promiscuidade e tudo isso. E aí eu pergunto a vocês, uma relação hétero não tem promiscuidade? Não tem traição? Não tem errado? Não tem um monte de relação hétero errada? Né? Na aula de família, eu trouxe um slide que eram 2 moças com um nenenzinho, né? E aí eu falei assim, o que eu falei com a turma naquele dia foi o seguinte, que as crianças que são adotadas pelos casais homo são geradas por casais o quê? Héteros. As crianças que são abandonadas e são adotadas pelos casais homoafetivos foram abandonadas por casais héteros. Então, ser hétero não é sinônimo de beleza, de certo e de boniteza. Certo? Diga, Rafa. Eu preciso passar o slide. Vou dar um exemplo, seja quem viveu, né? Então, vou dizer que eu fui um tempo assexuado e tive poucos relacionamentos nessa encarnação. E queria perguntar a vocês também como Jesus, Buda, Krishna, eles tinha essa parte das duas partes, a ânima e ínimos, né? Bem desenvolvida. Sim. Se você puder explicar ou dizer qual outro ciclo que explica isso. Outro ciclo vai explicar isso. Lá no ciclo de Tânia, ciclo 4. Tá bom? Ou então depois a gente fala, porque senão vai sair muito do assunto da nossa aula, tá bom? E eu preciso terminar antes que Tânia me expulse. A plaquinha está aí já, né? Então, ó, o que é importante disso aí, né? Não é se eu sou toda uma relação hétero, homo, se eu sou trans, se eu sou mulher, se eu sou homem. O importante disso tudo é como eu uso, com quem eu uso, para que eu uso. É dar um significado, é fazer sentido. Né? Se eu tenho uma relação homoafetiva dentro de tudo aquilo que Soraya ali, no alto dos seus 32 anos de relacionamento, de casamento, falou, eu estou dando um significado e fazendo sentido. Agora, se eu tenho uma relação hétero de 32 anos, que eu uso mal, que eu uso com um monte de gente, e que eu nem sei por que eu estou usando, não adianta. Né? Então, o que importa é o meu comportamento sexual. Se a minha casa, se o meu lar, se a minha relação tem laços, tem afetividade, tem amor. Né? Por isso que lá naquele outro slide estava dizendo que o personagem usa a energia sexual de acordo com seu grau evolutivo. O que importa não é a identidade nem a orientação. O que importa é quem eu sou e como eu me comporto diante disso. Certo? É a afetividade ligada às leis divinas do amor e da reprodução, manifestação da atração sexual. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Então, o que está dizendo aí? Algo importante que eu já acabei de falar. Todas essas experiências e esse uso da energia sexual geram experiências que ficam registradas no nosso perispírito. O nosso perispírito é como se fosse uma forma de bolo. Sabe uma forma de bolo? Que a gente coloca a massa ali e põe para assar?
Se essa forma tiver amassada, o bolo vai sair como? Troncho, né? Então, pense no seu perispírito como isso. Você tem que cuidar dele. Porque tudo que a gente faz, como a gente se movimenta, como a gente se comporta, como a gente usa essa energia sexual, que é a energia da vida, que é a energia da criação, que é a energia do movimento, tudo isso fica registrado no seu perispírito e que será o molde e a forma para a sua próxima encarnação. E, de acordo com isso, você vai ser orientado a ser assim ou ser assado, encarnar aqui, ali, acolá, nessa cultura, naquela, para aprender, provavelmente, o que você deixou de aprender nessa. Certo? Então, o uso da sexualidade é a oportunidade do crescimento, é a oportunidade do entendimento e é a oportunidade da afetividade. Se você está usando a sua sexualidade e não está pautada nesses 3 aspectos aí, vamos rever porque está usando errado. Está com alguma perna capenga aí. Né? No relacionamento sexual, é imperioso considerar o outro. A relação sexual é mais compensatória quando apoiada na afetividade e no amor. Né? Foi o que eu falei anteriormente. Se você está numa relação sexual só pelo físico, você não está gerando energia, você não está ganhando energia, você não está usinando essa energia para todos os seus órgãos espirituais e você está escoando, deixando ela ir pelo ralo. Né? E para fechar aqui com chave de ouro, educação sexual é necessária na infância. Pais e educadores devem munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem equivocar-se por atraso, e ter atenção para não reforçar mitos, tabus e atavismos. E aí, eu pergunto para vocês, nós temos bases para a gente educar crianças em educação sexual? Todo mundo tem isso? Então, a gente tem que buscar informação. Principalmente quem tem filhos, para quem é professor, professora, netos, avó, madrinha. Se você sempre quem você tenha de criança ou de adolescente sob o seu cuidado, não estou vendo não, Elísio. Você vá procurar, né, essa orientação, porque se você não está orientado, você não vai conseguir orientar. Né? E como a gente falou aqui, lá no início da aula, que eu até brinquei aqui com o Suede, a informação está aí, gente, ó, por milésimo de segundo. Uma criança hoje de 2, 3 anos está com o celular na mão e está com o mundo na mão. Mundo na mão. Ela acessa qualquer coisa que ela quiser, se o pai e a mãe não tiver um cuidado, um filtro e tal, babá. Isso na terra infância. Que é quando chega na idade dos meus filhos, minha filha, já lascou. Não tem como você ter filtro certo. Porque se você tiver filtro em casa, eles vendo com coleguinha. Né? Então, a gente não tem que proibir, a gente tem que instruir. Né? Para que eles entendam o que é o certo, o que é o errado, para aquilo ali, ó, para entender o machismo, para entender, né, as questões de gênero, essa iniciação sexual, né, os métodos contraceptivos, tudo isso que eu tenho certeza que muita gente aqui não teve. Foi aprender na prática. Né? A galerinha de hoje mais novinha já tem essa informação, mas a galera da minha idade para cima não teve, não. Tinha vergonha de falar com a mãe, com o pai. A mãe e o pai nem falavam uma coisa dessa. Né? Então, hoje, mais um avanço da humanidade. Então, vamos fazer isso. Né? E educação sexual não é ensinar como é que faz as coisas, não. Né?
é orientar para que a criança não passe por um abuso, é orientar quando o seu filho está na adolescência, né? Como que faz, quais são os métodos contraceptivos, orientar sobre doenças, tudo isso. Porque é melhor você orientar do que ter uma gravidez precoce, do que ter uma doença e outras coisas, certo? A educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao tema. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades do uso. Né? Foi o que eu acabei de falar. E quais são as vantagens disso? É o que eu falei. Estabelece os laços de amizade e confiança, previne gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, o respeito à diversidade, a autoestima, a responsabilidade, o amadurecimento sem traumas, sem tabus, sem preconceitos, sem medos. Então, tudo isso a gente dissolve, resolve, se a gente der uma educação sexual para os nossos filhos desde sempre, né? Desde cedo. E o planejamento familiar, né? Quais são os objetivos dele? Ter uma paternidade, uma maternidade mais responsável, uma proliferação responsável de famílias com muitos filhos, a banalização do aborto, né? Então, isso também é importante que os jovens cresçam e comecem a sua vida sexual entendendo isso, né? Porque aborto abre um portal aqui. A gente não vai falar sobre aborto de jeito nenhum, ainda mais faltando 1 minuto para eu entregar o microfone para a Tânia, né? Mas é importante que os jovens entendam aonde que entra essa parte aí do aborto, né? Não é sair fazendo com o que quiser e como quiser, e se eu engravidar, eu tiro. Né? Então, é importante que a gente converse com os filhos e com os adolescentes sobre isso também. Fim. Eu trouxe um texto de Emmanuel, que também está nesse livro de Vida e Sexo, que diz assim, ó, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Na proibição, mais educação. Não proibição, mais educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então, o que ele está dizendo ali, gente? Que se a gente não seguir isso aí, né, a gente polarizar tanto para um lado quanto para o outro, fora disso é aprender e reaprender. Então, você vai ficar ali aprendendo e reaprendendo, e volta de novo. O que é aprender e reaprender? Em cada encarnação, você não criou essa habilidade, não aprendeu a lidar com essa energia sexual, não aprendeu a equilibrar, não aprendeu a distribuir ela para todos os campos da sua vida? Então, vamos aprender agora. Ah, não aprendeu ainda? Então, vamos aprender agora. Né? É o aprender e o reaprender. Então, o que é melhor? A gente buscar o conhecimento, né? A gente entender que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente entender que o mundo está mudando, que nós somos a maioria aqui, tá? Vocês não enganem a idade, não. A maioria aqui é espírito do século XX, que nem eu, mas nós estamos vivendo o século XXI. Né? Então, a gente precisa ter essa evolução espiritual. Olhar para o mundo com um outro olhar. E fazer com que as crianças e os adolescentes que chegam agora, que já estão bem formatados, né? Mas precisam ainda dessa condução nossa, para que nas próximas gerações isso esteja em equilíbrio, em harmonia total e bom para todos. Ok? Certo? Então, boa noite. A gente não vai mais se ver esse ano. Ah, eu venho na aula 20 para comer. Vai ter lanche? Ah, então eu venho na aula 20 para comer, tá, gente? Agradecemos imensamente.